Oi, pessoal, seja bem-vindo ao Abananados. Este é o episódio 116. E hoje, neste episódio, trouxemos Maria Antônia, que é a nossa nutricionista, que vai conversar com a gente hoje um pouco sobre a história dela e sobre o mundo da nutrição. Seja bem-vinda, Maria Antônia, ao Abananados. Boa noite, Emanuel. Boa noite. Fico muito feliz, lisonjeada pelo convite e de estar com vocês hoje aqui. Maravilha. Maria Antônia, antes de mais nada, vem aquela curiosidade. Você é de Bananeiras? Onde é que você nasceu? Fala um pouquinho aí da sua origem. Minha origem, literalmente, nascida e criada na cidade de Bananeiras. Entendi. Então a infância toda aqui. A infância toda. Estudos também? Estudos também. Eu nasci no Hospital Clóvis Bezerra, Eita, coisa boa. criada aqui em Bananeiras. Estudei a maior parte da minha vida, né? No início ali do ensino fundamental, até quase concluí o ensino fundamental 2 no Santa Vitória. Estudei no antigo Colégio Máximo, atual Colégio Inova. E logo em sequência fui para o CAVN, que é o Colégio Agrícola, né? Vinculado aqui à Universidade Federal da Paraíba. E depois estudei nutrição lá na Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Cuité. Então a Maria Antônia é cheia de fases. Sim, muitas fases. E na fase atual, teria alguma palavra que definiria você? Coragem. 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 Sempre foi muito difícil. Muita batalha, muita dificuldade. Acredito que a persistência, né? Principalmente nesse processo de decidir, da decisão do que seguir na vida. Muito jovem, né? Ali aos 17, quando concluí o ensino médio. Então, a decisão requeriu de mim muita coragem. Assim, literalmente, sou filha única, então deixei os meus pais, deixei o meu conforto. O meu lugar, literalmente, Bananeiras é meu lugar no mundo. E e tirar aquele vínculo foi realmente um ato de muita coragem. Ir pra Cuité e ir atrás do meu sonho. Então foi nessa época que o cordão umbilical foi cortado. Sim, literalmente, literalmente. Mas toda semana eu tava aqui. Eu ia só realmente passar a semana lá estudando, fazendo minhas demandas. E todo final de semana eu voltava pra Bananeiras. Não conseguia ficar lá. E aposto que os pais morriam de saudade, né? Sim, sim. Meu Deus do céu. Que maravilha. E aí a gente dá para perceber que a sua carreira começou já no curso técnico na UFPB, no curso de nutrição dietética, e depois levou você a fazer o curso de nutrição, a graduação, Isso. na UFCG. Então o caminho já foi sendo trilhado a partir daí. Teve alguma razão para você escolher essa área? Como é que foi a escolha disso? A escolha de nutrição foi uma paixão que surgiu no curso técnico. Ali, meados de 2017, saiu um edital, e aí eu sabia que eu queria a área da saúde e provavelmente queria ali enfermagem, odontologia. Não cogitava muito a nutrição. E dentre os cursos da saúde, que eu sabia que eu iria para a área da saúde, não cogitava muito a nutrição. Mas eu tinha uma decisão. Quando eu concluísse ali o ensino médio, eu não queria seguir no ensino particular, privado. Sim. Eu queria realmente viver a experiência em uma universidade pública. Ter a experiência com ensino público de qualidade. E aí, nutrição era o que tinha o técnico, né? Nutrição dietética, e era o que mais se assemelhava. Tinha a saúde e eu poderia, né, unir ali o útil ao agradável e conhecer e viver essa experiência. Logo no primeiro período do técnico, eu já fui ali me engajando em projeto de extensão. No segundo período, já fui para a iniciação científica. Esse aí foi durante o ano de 2018. Em 2019, no SISU 2, né, que é o SISU ali do meio do ano, eu passei para nutrição. Então, eu tive que trancar o curso técnico, nutrição e dietética. Fui para graduação em nutrição. Veio a pandemia, então Eita. Isso. Aí, durante a pandemia, eu conciliava. Conciliei o curso técnico, destranquei, né, o curso, concluí o curso técnico, aí eu cursava as disciplinas também da graduação e trabalhava. Eita. Aí foi um momento, assim, ali em 2020, que eu realmente conciliei essas três coisas. Mas foram decisões que me levaram a vivenciar, experienciar tudo que eu desejava até o dado momento.
Eu acredito que até para o mundo da nutrição, a pandemia também foi um momento muito, eu não diria assustador, mas desafiador, né? Desafiador. Ter que ajustar muita coisa, acho que os hospitais, pessoas em casa, todo mundo precisando de dieta, e tem aquelas pessoas que de repente não poderiam engordar por questão de saúde, que faziam academia, saíram da academia, aí tiveram que cuidar da alimentação, acho que foi uma loucura. Principalmente a parte da avaliação nutricional. A gente teve que realmente buscar adaptações. Foi um momento que saiu novas resoluções para que o nutricionista ele pudesse atender, né, virtualmente. Existia a questão da telenutrição. Então, foi realmente um momento muito desafiador para todos os profissionais. Mas eu acho que de certa forma ajudou a digitalização, né? Auxiliou muito para os anos vindouros, né? Hoje, realmente. E também foi onde cresceu, houve, né, a crescente das consultorias em nutrição. E ali, muitos profissionais conseguem tanto atender presencialmente, quanto apenas atender online. As consultas, né, consulta com retorno, avaliação nutricional online, a gente também já tem todas as adaptações possíveis até o dado momento. E também as consultorias. Houve uma crescente nas consultorias, nas mentorias em nutrição, tanto na parte de qualidade dos alimentos, a vigilância sanitária, gestão, e também a parte clínica, da nutrição clínica. Existem muitas consultorias hoje e foi algo que veio para ficar, veio de benefício, né? Para os anos vindouros, veio como benefício para os profissionais, porque muitos nutricionistas hoje atendem apenas online. E aí você fez, como você falou há pouco, da nutrição clínica, né, e vigilância sanitária e qualidade de alimentos. E aí fica uma curiosidade, assim, acho que de todo mundo. Como nutricionista em casa, você também tem esse cuidado, avalia bem os alimentos, quando chega no mercado, e hoje não tá muito bom o negócio aqui. Como é? Se tornou muito crítica ou não? Maria Antônia, como nutricionista, mas também pessoa, não é tão crítica a ponto de rejeitar um alimento. Então, assim, a certo ponto, o cuidado, e não necessariamente a repulsa de ser crítica a ponto, não... Existem algumas preferências, eu diria. Sim. Não necessariamente uma repulsa a um controle excessivo. A vigilância sanitária e qualidade dos alimentos, a decisão, né, foi realmente porque a gestão, como a gente chama, gestão em unidade de alimentação e nutrição, que é uma das áreas, ela é muito importante para o profissional nutricionista, porque é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho. Se você não se identifica com a clínica, não pretende clínica, muito provavelmente a primeira oportunidade vai ser em alguma gestão. Seja no PNAE, que é onde eu estou inserida hoje, seja em algum restaurante, seja você empreendendo. Pessoas que não se identifiquem com a nutrição clínica, realmente, normalmente e provavelmente elas vão para a gestão. Então, por isso, foi a decisão de aprofundar um pouco mais os conhecimentos, porque todos os professores de gestão durante a graduação, gestão vai ser a porta de entrada do primeiro trabalho de vocês, muito provavelmente. Então, fica aquela pulga atrás da orelha. Então, antes de concluir o curso de graduação, eu já imaginava realmente buscar me aprofundar um pouco mais na clínica. Não imaginaria que eu fosse começar tão logo a atender, mas imaginaria que iria para a clínica. E a parte de vigilância sanitária e qualidade dos alimentos também foi para casar duas coisas. Eu gosto bastante da pesquisa científica e da parte de tecnologia dos alimentos. Então, a vigilância sanitária e o controle dos alimentos uniria as duas coisas, a gestão e a parte também da pesquisa, que é importante que haja todo esse controle higiênico-sanitário para uma boa pesquisa. Agora é curioso, eu não sabia que restaurante tinha também nutricionista. Sim, restaurantes deveriam ter a presença do nutricionista justamente para esse controle de qualidade, para o fluxo, desde o pedido, que tipo de fornecedor, como fazer esse pedido, como mensurar bem esse pedido, como planejar o cardápio. Claro que é muito importante a presença de um gastrólogo, por exemplo, claro, mas também o nutricionista ele é muito importante, principalmente na parte do controle de qualidade
dos alimentos, principalmente num restaurante. Na operacionalização, um buffet vai precisar de um nutricionista para o controle de qualidade, se está gostoso, se está palatável, se a quantidade está adequada, quantos para cada pessoa. Então, nós chamamos de per capita, que seria uma tradução ali por cabeça. Então, para um aniversário que vai precisar de um buffet, um aniversário, um casamento, quantos salgadinhos, quantos doces, qual a porção de proteína, quais as guarnições. Então, é muito importante a presença do nutricionista para mensurar melhor esse controle de qualidade. E também do faturamento. Algumas empresas, elas contratam um nutricionista para que haja o planejamento, o controle higiênico-sanitário e também o faturamento. O nutricionista ele vai auxiliar. Será que essa carne, a gente consegue comprar uma carne um pouco mais em conta e utilizar um tipo de amaciante? Unindo os dois, vai ofertar um bom serviço? Vai ser uma proteína realmente boa, palatável, gostosa, atrativa? Então, o nutricionista ele é importante também nessa área. É importante você falar porque geralmente pessoas assim como eu acham que o nutricionista vai se limitar somente à dieta, né? A clínica. Exatamente. Só sabe falar de dieta, só sabe dizer não come isso, não come aquilo. Isso. E agora eu também descobri, acho junto com todo mundo, que vai muito mais além. Muito além. E dentro dessas áreas da nutrição, qual é a área que mais te atrai? Na nutrição, e nessa minha decisão na prática, né, do meu trabalho, do meu serviço, eu sempre tive a certeza de não querer trabalhar com uma coisa só. Então, a nutrição clínica, para mim, tão logo, realmente foi uma descoberta. Eu sempre digo que os meus pacientes, eles me mostram um outro mundo da nutrição. Todas as vezes que eu atendo uma nova pessoa, eu fico, meu Deus, encantada. Eu digo, que bom que esse é o meu ofício. E na parte da gestão de unidades de alimentação e nutrição, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi algo que me chamou muita atenção. Desde o curso técnico, o PNAE ele é uma política pública muito necessária no âmbito da educação. Eu costumo dizer que não existe educação sem nutrição e nutrição sem educação. Elas andam muito juntas. Não existe aula se você não tem a alimentação escolar. A alimentação escolar é muito importante no desenvolvimento, na cognição, diminui os índices de evasão escolar. Então, inclusive, é previsto na BNCC que haja, que possa, né, os professores inserirem ali nas habilidades a pauta da alimentação escolar, que os professores se sintam protagonistas também na formação de bons hábitos alimentares. E como você bem colocou, muitas pessoas, ou a maioria delas, acredita que o nutricionista, ele é aquele ditador, né? Pode, não pode, você vai ser julgado por consumir, né, algo. Eu não sei que senso comum foi esse que foi criado de chamar a comida de lixo, porque ela é hipercalórica, né? Ixi. Dia do lixo, já ouviu falar? Né? Já. Dia do lixo. Porque você comeu um hambúrguer que estava com vontade, porque você partilhou um bolo recheado com alguém que você amava. Então, a nutrição, pra mim, ela literalmente vai muito além do pode, não pode, deve, não deve. Por que inserir somente os alimentos ditos, isso aqui é saudável, e prego batido e ponta virada. Você tem que comer assim e a vida ela não funciona dessa forma. Então, a mesa, nós partilhamos muitas coisas e as coisas mais importantes, né? Por exemplo, existe coisa mais legal do que uma família, né? Ao redor da mesa, partilhando um dia. Comida de mamãe. Exatamente. A sua comida afetiva. Não tem aquele prato preferido, né? Não necessariamente porque sua mãe fez, mas aquele bolo da sua avó, alguém que você ama que costuma preparar algo. Então, a comida, ela nos traz muitas coisas. Então, o nutricionista, ele toca lugares muito íntimos das pessoas. Então, o nutricionista, ele não deveria ser visto como um profissional que é ditador, que diz pode ou não pode, mas alguém que vai lhe mostrar o caminho, que vai lhe direcionar para que você chegue a seu objetivo de uma melhor forma. Eu acho que isso tem a ver com o histórico dos avós, né?
No meu caso, e na maioria dos casos que eu vejo, era assim. Minha avó dizia, não posso comer pão de trigo, tinha que ser pão de centeio. A nutricionista disse que eu não posso, então a gente só sabia o não posso, Isso, né? A gente não sabia o pode. Então acho que todo mundo meio que cresceu escutando só as restrições. Não exato. pode comer isso, não pode comer aquilo. E eu acho que antigamente, acho que a nutrição era um pouco. Nutrição não, os nutricionistas engessavam muito. E ao meu ver, eles seguiam uma cartilha muito fechada do que funciona. Eu tenho um paciente diabético, então eu vou passar isso aqui para ele comer. Porque isso aqui, mas chegou outro paciente diabético, vou passar a mesma coisa. E hoje não, hoje a gente percebe que a nutrição já adapta, já procura saber o que, é que a pessoa gosta de comer, já conhece os hábitos alimentares, meio que se faz uma entrevista, né? Exato. Antigamente não. Diagnóstico de diabetes, ou de hipertensão, ou de alguma questão, não, tem que comer isso aqui, toma, Já existia uma cartilha, né? já. Tipo, uma coisa. Aquela folha de ofício que já saiu do birô assim, tá, pronto, próximo. Então Exatamente. isso foi modificando e eu fico feliz, né? Acho que a nutrição, principalmente na parte clínica, vem auxiliar. Às vezes você não come errado, você só está comendo talvez em quantidade exorbitante, mais Isso. do que precisa para o seu dia a Ou dia às vezes menos do que você precisa. também. E às vezes acredita, tem gente que acha que saúde, principalmente alimentar, hoje eu vou comer hambúrguer no almoço, amanhã no almoço, mas sexta-feira eu vou almoçar. Porque aí eu reponho. Eu não acredito nisso. Eu acho que saúde, bem-estar e a questão principalmente de vitaminas e essas questões é contínuo, né? Não tem como você dar uma pausa, um stop e dizer assim, não, essa semana eu vou comer lixo, semana que vem, como falam, né? Vou comer lixo, semana que vem eu como Isso. direitinho. Será que sua saúde vai esperar? E se você pegar uma gripe no meio da semana e essa gripe se tornar algo grandioso? Tudo por conta de uma deficiência de vitamina C, de ferro, de zinco, de várias coisas, né, que a gente tem aí nas frutas, nas verduras, nos legumes. Mas é mais gostoso comprar um comprimido, né? É muito, muito, muito comum é, é, acontecer das pessoas acreditarem no efeito placebo ali da vitamina C todos os dias. Você consegue bater a sua quantidade de vitamina C consumindo frutas, verduras e legumes. Ponto. Principalmente as frutas cítricas, aquele do conhecimento popular. E nós, nutricionistas, costumamos dizer que a vitamina C efervescente todos os dias, sem necessidade, ela é o xixi caro. Muito provavelmente você vai fazer um xixi colorido e o nosso corpo, nós apenas absorvemos aquela quantidade. A vitamina C é aquela quantidade diária. Você precisa de unidade naquele dia e ponto. Ele não vai absorver a mais. Não tem estoque de vitamina C. Então, você consumir a vitamina C todos os dias achando que está fazendo bem, na verdade não está. Inclusive, a longo prazo, pode trazer malefícios à saúde. Então, a hipervitaminose, ela também pode trazer malefícios. Não só a vitamina C, mas aqueles suplementos alimentares. Emanuel está consumindo, e aí eu achei por bem, Emanuel é meu amigo, eu vou simplesmente utilizar o mesmo suplemento, porque Emanuel está muito bem. E aí... Isso acontece. Exatamente. Aí eu vou simplesmente consumir, porque eu tô achando que a Manuel tá muito bem. Vou consumir literalmente a mesma composição daquele suplemento e achar que tá tudo bem. A longo prazo, a sua saúde ela vai cobrar. Uma hipervitaminose ou uma hipovitaminose, você achar que vai consumir desregrado a sua alimentação a vida inteira, dormir mal, conviver em ambientes estressantes a vida inteira, porque a nutrição ela não é somente consumir frutas, verduras, legumes e vegetais. Se você não bebe água bem, se você não dorme bem, se o seu mental não está bem, o seu intestino não vai funcionar bem. Existe uma linha de estudo da nutrição que existem muitos estudos sobre a gente chama eixo intestino-cérebro.
E aí, tudo, como você se sente, seu ambiente estressante, a vida corrida, muitas horas de trabalho, elas vão influenciar no seu intestino, se ele tá funcionando bem ou não. Então, existem bactérias no nosso intestino. Se as bactérias ruins, elas estão mais do que as boas no nosso intestino, vai acontecer uma desbiose. O que é a desbiose? É o desequilíbrio ali da flora intestinal. Muito se fala de repor a flora intestinal, né? Então, ter uma boa microbiota são os vários micro-organismos ali que compõem o nosso intestino. Então, se as bactérias boas, elas estão ali proliferando, que aí o nosso hábito alimentar vai influenciar com toda certeza se você consome bem frutas, verduras, legumes e vegetais, consome boas fontes de fibra também nos carboidratos, se adiciona fibras e que consome bem água, o seu intestino ele vai estar ali bem colonizado, como a gente fala. Então, a evacuação também diz muito sobre como está a nossa saúde intestinal. Então, se você não está bem, se você desconta suas emoções na comida, seja por uma compulsão, seja por sentir culpa excessiva, por consumir uma alimentação diferente do seu hábito. Você está ali num hábito saudável e fez uma refeição livre. E por fazer essa refeição livre, você se sente extremamente culpado. Também é um momento de levantar a anteninha e procurar um nutricionista para lhe auxiliar, mostrar lhe um melhor caminho. Porque esses são dados, né, transtornos alimentares que carecem serem tratados. Não deveria você, por fazer uma refeição livre, por viver um momento de comensalidade, sentir uma culpa excessiva. Simplesmente você pode voltar para o seu hábito alimentar no dia seguinte e tá tudo bem. E vamos dar uma pausa aqui na nossa entrevista para falar da nossa patrocinadora, a Qualivida. Na Qualivida você encontra os melhores profissionais da região, os mais variados. Lá você consegue fazer a sua consulta e já sai com a requisição dos seus exames, que também você pode fazer na Qualivida. E olha, com um precinho que cabe no seu bolso. Lá na Qualivida você consegue fazer a consulta e até check-up. Confira lá os combos disponíveis e olha, divide tudo no cartão. Cuida da sua saúde. Qualivida, qualidade de vida. E aí você falou da alimentação, falou da água. Eu já vi pessoas que foram parar no hospital porque tomaram muita água em um dia, né? E aí, se não me engano, parece que diluiu todas as vitaminas. Aí a pessoa quase morre. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar na vida do excesso de água. Se não me engano, parece que a pessoa tomou em um dia, em um espaço muito pequeno, acho que uns 20 litros. E eu não sabia que o organismo eliminava tudo. Tomar muita água. Porque acontece que a gente chama, quando o nosso organismo ele está saudável, né, ali em um equilíbrio, a gente chama de homeostase. E aí, quando nós falamos de equilíbrio, a homeostase, quando há o consumo excessivo de água, ela vai, com toda certeza, caminhar para esse desequilíbrio. A gente precisa de um equilíbrio tanto na alimentação quanto na água. Os hábitos saudáveis, eles vêm de um contexto e não de um caso isolado. Então, nenhum alimento ele vai ter o poder de lhe emagrecer ou de lhe engordar, mas nem de lhe salvar ou de lhe matar. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio. Não é necessariamente o pode ou não pode, mas como? Em que contexto? Qual a quantidade? Você prefere ou você tem aversão? Então, antigamente, você poderia ter aversão que tivesse. Tinha que comer daquela forma. Hoje não. Se Emanuel ele me relata que ele tem uma aversão, eu como nutricionista, de forma alguma, vou colocar. Mas vai que Emanuel me diz: Maria Antônia, eu imagino que eu posso tentar. Não é meu forte. Não sou muito fã. Mas eu consigo tentar fazer com que utilizar esse alimento de outra forma. Muitos pacientes relatam que abusam do ovo. Não gosto do ovo. E aí, mas o ovo em uma preparação daria certo? Então, assim, o ovo, como exemplo de
um alimento, ele é versátil, assim como todos os outros alimentos. Então, hoje a nutrição, ela explora a versatilidade dos alimentos e como é que a gente pode utilizar eles em determinados contextos. Eu acho até que ficou meio perigoso, porque tem pessoas que é assim. Tem a questão da água, que já teve esse caso que a pessoa tomou muita água, e quando fala assim, por isso que até é meio perigoso a gente falar qualquer fruta, qualquer comida, porque senão as pessoas vão, como diria Paulo Gustavo, encralacrar naquele negócio ali. Ah, é cenoura, então vai ser cenoura de manhã, de tarde, de noite, no suco, na comida. E não é assim, como você bem falou, é um equilíbrio. E quando é que uma pessoa deve procurar um nutricionista? Quando é que esse sinal amarelo acende? O nutricionista é o profissional que vai realmente lhe mostrar um melhor caminho. Então, Emanuel, ele tem um objetivo a chegar, e aí eu, quanto nutricionista, vou lhe auxiliar a mostrar o melhor caminho. E, de forma alguma, eu vou colocar os alimentos que você me relatou que tem aversão, ou lhe proibir de alguma alimentação. Então, o nutricionista hoje, ele vê o indivíduo como um todo. Então, para um bom planejamento alimentar, a gente precisa de uma boa anamnese, conhecer bem o paciente, conhecer bem o objetivo, saber quais as suas preferências, quais as suas aversões, se existe alguma patologia, como é que estão as vitaminas, como é que estão esses exames bioquímicos, para que a gente possa alinhar da melhor forma. Então, sempre unir o útil ao agradável. Será que eu consigo fazer um déficit maior ou um déficit menor? Quer o ganho de peso ou quer diminuir gordura? Quer realmente emagrecer? Porque emagrecer é a perca de gordura efetiva, não necessariamente a perca ali no peso, né, na balança. Porque muitas das vezes a gente vê, só 1 quilinho na balança. Mas quando a gente vê a questão de percentual, quando a gente vê, perdeu muito mais percentual de gordura, ganhou consideravelmente massa muscular. Então, procurar um nutricionista não só para o emagrecimento ou o ganho de peso, mas também nos casos que a gente há pouco relatou. Quando você sente muita culpa, quando você está consumindo determinados alimentos, quando você desconta todos os seus sentimentos na alimentação, quando você acredita que todo o seu conforto, ele literalmente está ligado apenas à alimentação, então você não encontra conforto no dormir bem, você não encontra conforto no seu ofício, você não encontra conforto nas relações, e aí você desconta tudo na alimentação. Então, ali, levanta a anteninha e você realmente deveria contactar um nutricionista. Porque a gente tem muito aquela visão engessada de que o nutricionista ele vai ser somente para ou emagrecer ou ganhar peso. Alguém que vai dizer que pode ou que não pode. Inclusive, eu tinha uma professora na graduação que ela sempre afirmava, inclusive era professora de dietoterapia. Ela afirmava sempre que todo mundo já sabe o que não comer. Então, o nutricionista ele é o protagonista, o profissional protagonista, para lhe auxiliar nesse caminho. Alguém que vai lhe mostrar a versatilidade dos alimentos, como utilizá-lo, de que forma, qual a melhor forma. Então, utilizar também das atividades educativas. O nutricionista ele também esclarece muita coisa. Por exemplo, você não sabia a importância do nutricionista num restaurante, num buffet. Então, o nutricionista ele está em diversos lugares. E aí também tem um passo importante para quem quer fazer a dieta, né? Que é demitir Dr. Google. De fato. Porque eu não, esse nutricionista aí, ele é complicado. Complicado. E agora com o chat GPT. E pior ainda, né? Verdade. Porque tem que conhecer. E assim, há pessoas que acreditam, acho que nessa época de nutricionista que emagrece ou engorda. Nem sempre uma pessoa magra tá saudável. E nem sempre uma pessoa que tá gorda está doente. Também tem isso, né? E muitas vezes a pessoa não quer emagrecer, não quer engordar, ela só quer equilibrar suas vitaminas, seu bem-estar. Às vezes a pessoa tá ali com colesterol lá em cima e quer reduzir isso, porque de certa maneira acaba deixando o corpo mais pesado, uma certa fadiga, às vezes uma deficiência de ferro. E não quer dizer que vai emagrecer, porém vai de objetivo por objetivo. E também vem a maior tabu da nutrição para os pacientes. E se eu for fazer uma consulta com a Nutri,
vou morrer de fome. Sim, muito. Sempre tem isso. Muito, muito, muito. Porque as pessoas ainda acham que não dá, só emagrece passando fome. Não é assim, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que as pessoas podem emagrecer comendo muito. Muito se fala do comer pouco. Muitos, eu vou emagrecer, então eu vou diminuir a refeição, vou pular essa refeição, fazer jejum intermitente sem nenhum Vixe. acompanhamento. Então, assim, o jejum é uma estratégia que pode ser utilizada. Por quê? Para você emagrecer, você precisa estar em déficit calórico, que é o quê? Você está consumindo menos calorias do que você está gastando. Você está gastando mais energia. Então, você consegue sim emagrecer apenas fazendo adaptações no seu plano alimentar, mas a atividade física ela vai lhe auxiliar no sentido de metabolismo. Seu metabolismo ele vai muito provavelmente funcionar mais rápido. Tal qual fazer todas as refeições e não pular. Então, muito se acredita que se eu pular essa refeição, eu vou emagrecer muito mais rápido. Falso. Porque quanto mais tempo você passa em jejum, mais o seu organismo entende. Eita, Maria Antônia tá com esse longo jejum, então eu vou ter que guardar aqui. Eu vou ter que ir um pouquinho mais devagar, eu vou ter que frear. Então, pular a refeição faz com que seu metabolismo ele não lhe auxilie nesse processo. Então, as refeições elas devem ser bem remanejadas, colocar sempre fontes de fibra para que você se sinta saciado. Dá para comer muito o quê? Alimentos que tenham menor índice calórico. Uma banana, talvez você não fique satisfeito, mas um equivalente ali, uma fruta, seria um melão, já seriam 200 e poucas gramas de melão, ou de melancia. Então, você consegue sim emagrecer comendo muito, a depender de qual alimento. Então, a gente consegue inserir diversos alimentos, todos os alimentos, em um plano alimentar com um equilíbrio. Eu consigo emagrecer comendo chocolate? Sim. Consigo emagrecer comendo um hambúrguer? Sim. Mas de que forma? Então, um hambúrguer que você fez caseiro, artesanal, com menos molhos, sem ali o bacon, sem ali o cheddar, claro que ele vai ter muito menos calorias e que você consegue tranquilamente encaixar no seu plano alimentar. Diariamente. Vai ter um carboidrato, vai ter as verduras, os legumes, vai ter a proteína e você ainda vai estar satisfeito. Ai, que maravilha, tem um hambúrguer aqui no meu plano alimentar. E as frutas você pode ir fazendo essas trocas por equivalentes. Eu gosto bastante, inclusive é uma das que eu mais utilizo nos pacientes. Sei que muitos nutricionistas não são adeptos aos equivalentes, por quê? Não necessariamente esse alimento e essa fruta ela vai ser literalmente equivalente àquela outra, vai ter as mesmas calorias, os mesmos carboidratos, proteínas, lipídios e vitaminas. Não vai. Mas eu vou estar instigando a sua autonomia. E qual era essa fruta? Qual fruta? Sim, qual é a fruta que você mais utiliza? Pra consumir muito, em grandes quantidades, o melão, a melancia. Porque assim, aqui na nossa região, todo mundo adora. Então assim, a banana, ela entra assim mais em receitas. Claro que a maioria das pessoas aqui da nossa cidade, né, na nossa região, tem o hábito de consumir mesmo porque é cultural, é nosso, né? Faz parte da nossa vivência. E é mais fácil, né? Isso, prático. Exatamente. Você leva pra qualquer lugar, é muito mais fácil, muito mais prática. Mas quando você quer realmente mastigar mais, tá ali fazendo, vou aqui mastigar alguma coisa, então morango você consegue comer bastante. Aí o melão você consegue comer muito. A melancia, da mesma melhor forma. Melão, o morango tá caro. O morango tá caro, exatamente. O kiwi também. Então, algumas frutas, elas têm esse poder de serem laxativas ou constipantes, no caso da banana. Se você tiver, né, sensibilidade a frutas um pouco mais constipantes. Então, tentar reduzir um pouquinho a frequência da banana. Das frutas que eu como durante o dia, eu como 3 porções, mas 3 porções de banana. Então, a gente tenta, às vezes, né, adequar, conciliar e colocar alguma que tenha mais fontes de
de fibras ou que tenham enzimas digestivas, como a gente chama. Então, algumas frutas elas são mais laxativas do que outras. A exemplo do mamão, a exemplo da ameixa. Ixi, já teve uma experiência não muito boa com a ameixa. Com a ameixa seca ou ameixa fresca? A seca. A seca. É um processo, viu? Deus me... Nunca mais. Nunca mais? Nunca mais. Ah, tá bom. O abacaxi também. Então, são frutas que elas têm enzimas digestivas que vão nos auxiliar ali no trânsito intestinal. Então, para quem tem constipação, são ótimas frutas. A laranja, comer sempre as frutas, preferi-las, né, consumi-las in natura, ao invés de minimamente processadas, no caso, um suco. E também a questão do açúcar, né? Quando você come só o suco, se alimenta só do suco, usa só o suco, e não consome a fruta, também o açúcar vai lá pra cima e não tem fibra. É condensado, né? Ali toda... Imagina, para um copo de suco de laranja, você não vai utilizar só uma laranja. Então, a laranja, você consumindo ela toda, com bagaço, você vai se sentir muito mais satisfeito do que consumir ali o suco. O suco você provavelmente vai consumir com alguma outra coisa. Claro que não deixa de ser saudável, é um alimento que é minimamente processado. A fruta in natura, você consumindo, a gente chama o alimento in natura. Então, a laranja, in natura. Suco da laranja, minimamente processado. Já um refrigerante, sabor laranja, ultraprocessado. Que é a quedinha de todo mundo, né? Aí agora tá nos famosos zeros. Sim. Não sei o que zero, não contém açúcares, não sei o que, mas não quer dizer que é saudável. Nesses não contém açúcares, muitas das vezes ali no rótulo achamos açúcares. As ozes da vida estão ali presentes. Eu gosto. Quem não gosta, né? Eu A Nutri também toma um refri às vezes, um zerozinho. É porque às vezes a gente, pronto, vai pedir uma pizza. Eu não, assim, gosto da Coca, acho bom. Mas tem dia que eu não tô afim de comer uma pizza que aquilo vai se transformar em açúcar. Mais açúcar da Coca. Aí eu vou atrás da pizza mais um H2O, por exemplo. Mas sabe que o H2O é um similar ao refrigerante? Mas lá tá escrito, né? Não contém açúcares. É uma ilusão. Você vai quando eu pego uma garrafa de Coca aqui, quando vem uma amiga, por exemplo, 1 litro, eu tenho um copo ali que é 500 ml. Então... Já adiciona um pouquinho, né, de caloria. Se for a zero, não vai adicionar caloria, mas... Nunca é a zero. Tá. Vamos trocar pela vidro. Zero. Eita, a melhor que tem, todo mundo adora. A melhor que tem. E agora nós vamos dar uma outra pausa para falar da nossa patrocinadora Viva Plantas. Lá na Viva Plantas, você consegue encontrar plantas, insumos, serviços. O que você puder imaginar no mundo das plantas, você encontra lá. E olha, não se preocupa. Chegando lá, escolhendo a sua planta, sua grama, seja qual for a espécie, você sai com dicas, você aprende a cultivar também. Então passa lá na Viva Plantas, que fica aqui no Conjunto Major Augusto Bezerra, ali, perto do Rei da Economia. Não tem erro. Você chegando lá, você vai ver aquelas plantas lindas, bem cuidadas, e você pode ter elas na sua casa também. Passa lá na Viva Plantas e confere tudo de perto. Agora vamos voltar para a nossa entrevista. E aí, na contramão dos nutricionistas, temos agora os coaches de nutrição, né? Que não tem esse atendimento individualizado, essa preocupação de fazer exames. Simplesmente aparecem agora nas telas, dizem, olha como eu emagreci e fiz isso aqui. É como se fosse uma fórmula mágica, uma pílula, e não possam existir pesquisas científicas, não evidências. Então, a longo prazo, o que é que isso vai nos trazer de benefícios? Será que esses benefícios eles vão ser prolongados ou não? Quais malefícios podem ser trazidos a longo prazo? Então, a saúde, ela realmente deveria ser vendida como uma pílula. Você emagrece aqui, você se ajeita aqui, e é tudo assim, injetável, e de qualquer forma, a qualquer jeito, a qualquer custo. Qual a saúde? Qual a qualidade de vida? O que é que a pessoa mudou dos hábitos? A alimentação saudável, ela tem a ver com uma vida saudável, com um contexto saudável.
E muito hoje se vende a motivação. Você tem que estar motivado a todo momento. Qualquer ser humano, em sã consciência, vivendo a vida, não acorda motivado todos os dias de jeito nenhum. Ai, o fantástico mundo de Bob. Não é assim que a vida funciona. Então, muito se vende a saúde a qualquer forma, a qualquer custo. A saúde, né? Ou o que é nos imposto. Será que realmente estão levando em consideração a sua saúde a longo prazo? Como é que Emmanuel vai se sentir? Agora maravilha, lindo, amei o meu resultado ali no espelho, mas a longo prazo, o que é que isso vai nos trazer de malefícios? A gente não sabe a evidência que tem. Às vezes ingere muita cápsula, às vezes alimentos com muito cálcio, né? Aí você emagreceu, aí daqui a uns meses você descobre um probleminha no pâncreas, uma pedrinha nos rins, exatamente, que delícia. Exatamente, uma hipervitaminose. Pois é. Como é que vai tratar? Quem é que vai tratar? Quais profissionais? Então, sempre procurar um profissional qualificado e que você se identifique. Nutricionista nutricionista anda ali em parceria com os psicólogos, né? E toca um lugar muito íntimo da pessoa. Para que você seja nutricionista de alguém, você toca um lugar muito íntimo. A pessoa, ela abre a rotina dela, como é que ela faz, a autonomia alimentar, o poder de compra dela, parte da educação dela, porque você, como nutricionista clínico, também faz algumas atividades educativas. Então, eu trabalho muito com lâminas, eu sempre envio alguns recadinhos, alguns lembretes. Emmanuel, eu sinto que ele tem uma dificuldade nisso, alguma dúvida nisso, então eu faço uma lâmina específica para enviar para que você se sinta mais confortável. Então, a nutrição, ela não é feita a qualquer forma e nem de qualquer custo. Mas, eita, deslizei, foi uma semana que eu viajei, e por que você se sentir culpado por isso? Você viveu e amanhã você volta à sua rotina. Então, a nutrição, ela tem a ver com saúde no contexto geral, não aquele ditador que vai dizer, não vai fazer isso, não vai consumir aquilo, o que não consumir, o que não preferir, todo mundo sabe. É verdade. E também é necessário entender o seguinte, dieta de coach, porque o coach está ali vendendo a imagem dele, ele já está com a dietinha dele, provavelmente feita por um nutricionista para ele, que ajudou ele ou a ganhar peso, ou a ganhar músculo, enfim. E aí ele está vendendo a imagem dele, porque ele quer ganhar o dinheirinho dele com os publis dele, com as publicidades, né? E as pessoas ainda caem nesse conto. Então, é preciso que a gente entenda quais são os passos, então, de uma consulta para ter uma dieta personalizada. Então, deixa eu ver se eu entendi. Na consulta, vai ser passado alguns exames para verificar a saúde do indivíduo, principalmente se for uma pessoa que nunca fez um check-up na vida, nem um hemograma. Então, o nutricionista ele vai pedir esses exames clínicos para depois passar uma dieta. Alguns pacientes eles já chegam, muitos eles têm esse hábito, esse costume, anualmente. Então, alguns já trazem os exames. Não necessariamente você precisa do exame bioquímico de primeira para conseguir fazer um bom plano alimentar. Mas é importante o primeiro passo, a anamnese. Então, conhecer Emmanuel como um todo. Quais as suas preferências, quais as suas aversões, como é a sua rotina, como é que prefere consumir. Se eu tenho uma aversão a um alimento, eu vou colocar no plano alimentar? Não. Alguns eu não prefiro, mas eu consigo inserir, então que forma a gente vai inserir? Algumas pessoas que têm um horário muito corrido, como colocar alimentos mais práticos, como me organizar diante dessa rotina corrida para que minha alimentação ela seja uma prioridade. Então, para um bom plano alimentar e que seja assertivo, o primeiro e o primordial é conhecer o paciente e sempre levar em conta a sua individualidade. De forma alguma, a sua rotina ela vai ser igual a de outra pessoa. O seu comportamento alimentar ele vai ser igual a de outra pessoa. Então, você é único no seu jeito de ser, na sua individualidade e na sua dieta, né, no seu plano alimentar, não seria diferente. E nesses dias atuais, nessa correria, como você bem falou, estamos agora na época das chuvas, virose, aquela agonia. Tem algum alimento que a Nutri poderia dizer às pessoas assim, gente, passem a comer mais isso aqui, que vai ajudar nesse período, principalmente com gripes,
né? Essas viroses que tá pegando todo mundo aí. Uma diquinha de um alimento coringa que as pessoas podem consumir sem medo. Inserir em um bom contexto alimentar frutas cítricas, para que você consiga manter os seus índices, né, todos os dias, bater a sua quantidade necessária de vitamina. Então, todos os dias a gente precisa de quantidades de vitaminas e minerais devidos, então a fruta cítrica, ela sim vai lhe auxiliar. Normalmente uma laranja, um suco de acerola, a própria acerola in natura, um abacaxi, colocar os vegetais verdes ali no almoço, por exemplo, ou em alguma refeição, ali num lanche, de alguma forma, ali numa salada, num sanduíche natural. É importante que a gente insira num contexto geral. A gente não vai, com um alimento, impedir que tudo aconteça. O própolis é um ótimo anti-inflamatório que a gente pode inserir no nosso contexto alimentar Mas também. é tão horrível. Não é muito gostosinho, não. Mas não contexto, às vezes você consegue consumi-lo. Eu encontrei ele em cápsula. Cápsula. Mas depois no processo digestivo o gosto vem todinho de volta. Ah, então sei da mesma forma. Dá no mesmo. Entendi. Dá no mesmo. Eu até achei que era mito a história do própolis. Não, não é mito. É verdade. Ele ajuda tanto em quê? Ele é um ele age também como um anti-inflamatório. Então, é um anti-inflamatório natural e ele vai lhe auxiliar na questão da imunidade também. Então, não necessariamente você precisa acordar e tomar aquele shot. Tem algumas pessoas que gostam e que preferem. Minha mãe. E tá tudo bem. Mas num contexto, vou adicionar aqui na água, não, no copo de água, ou em algum suco. Você consegue adicionar e realmente ele auxilia bastante na imunidade e ele é um anti-inflamatório. Então, ele vai lhe auxiliar. No caso, ele desinflama o intestino. Ele vai lhe auxiliar nesse processo inflamatório. Maravilha. E tem alguma fruta, assim, que você entende que as pessoas consomem demais, as quantidades deveria ser mais moderado? Agora o oposto, né? O que deveriam ter receio de comer muito no campo das frutas? Frutas, acredito que não tenham muitos limites no sentido de eu vou comer limitado aqui a banana, sabe? A não ser que seja uma fruta que você sinta que vai lhe fazer mal. Mas ninguém ouviu falar que alguém está, né, com alguma patologia porque comeu uma fruta demais. A não ser, por exemplo, num contexto, caso um indivíduo ele tenha algum distúrbio renal, e aí vai consumir ali a carambola. Então, Eita. não vai poder realmente, não é um mito, é uma verdade, inclusive Ela é tóxica mesmo? Ela tem a caramboxina, que ela pode ser tóxica para indivíduos que tenham distúrbios renais. Um indivíduo saudável ele pode consumir, não vai ser tóxico. Quantas? Porque quando eu era criança... Todas possíveis na época, né? Meu Deus, não, ia pra casa da minha tia Ana e lá tinha um pé. Então se deliciava. Assim, 5, 10. Só que primeiro que eu já sentia que a boca ficava meio travando. Sim. Né? E às vezes eu lembro que eu ficava meio, depois de um tempo, batia um sono, ficava meio enjoado. Aí você ficou, né, muito cheio. Então, assim, quando a gente come muito, o nosso organismo, ele entende assim, eita, como é que eu vou dar conta? Então, eu vou colocar aqui a Manuel pra dormir, pra poder dar conta do recado. E o fígado que lute, né? Mas a caramboxina, né, essa toxina, que ela é presente ela só vai ser uma toxina, só vai ser tóxica para algum indivíduo que tenha esse distúrbio renal. Algum paciente com distúrbio renal. Mas se você for saudável, a carambola ela não vai trazer malefícios à sua saúde. Assim como todas as outras frutas. Inclusive, o mês de março, dia 4 deste mês, né, foi comemorado o Dia Mundial da Obesidade. Justamente com o objetivo de disseminar o conhecimento para que as pessoas elas possam se conscientizar. Compreender que sim, é uma patologia que pode acarretar outras patologias e que não é porque haja um problema em estar acima do peso, é a questão social, mas é porque é uma doença que vai acarretar outras patologias. E aí,
Além desse campo da nutrição, você também entrou agora na veia empreendedora. Sim. E aí, como é que foi que começou essa vontade de empreender também? Veio antes, depois da nutrição, durante? Durante. Nesse momento ali da pandemia, que eu tive quando eu voltei, né, ali no ano 2020, eu conciliava o curso técnico, a graduação, e eu comecei a trabalhar em atendimento online em uma loja. Na Rosa Chá Store, eu fazia atendimento online. Aí, talvez algumas pessoas possam ter sido atendidas, né, de forma online. E ali eu achei interessante, né, o ramo do empreendedorismo. Sabia que roupas ali, né, o empreender com roupas, né, que eu escolhi e tal, que fiz a curadoria e afins, não seria o meu forte. Então, a veia empreendedora sempre esteve ali, assim, guardadinha, mas me veio aquele estalo. Quero empreender com alguma coisa, mas não com roupas. Aí começou o pensar. E aí, agosto ali de 2020, eu ganhei essa gargantilha do meu noivo. E aí, veio aquele plim. Dá certo empreender com o Romanel, então eu precisava levantar o capital. Então, comecei a me organizar, peguei um dinheiro emprestado com meu pai e aí comecei. Depois que tinha ido, né, pra Cuité e voltei, eu me senti ali na necessidade de realmente fazer o meu próprio dinheiro, né, empreender. Meu noivo sempre me deu muito, muito apoio, os meus pais me ajudaram muito e comecei esse espaço. Então, até hoje, existe aí a Romanel Bães, que me auxilia muito nesse passo da veia empreendedora. Então, ficou claro que além do campo da nutrição, sempre tem espaço para mais, né? Sim, Isso vale para qualquer pessoa, né? Que com tem uma toda certeza. profissão, mas que tem essa vontade de empreender também, de abrir o seu negócio. Casar os dois, por que não? Né? Sim, Agendando tudo, por que não? Dá tudo certo. Como dizem, combinado não sai caro. exatamente. Depende, se for de kiwi e pitaia, sai caro. Melhor não. E nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu já quero agradecer pela sua presença aqui, por ter tirado esse tempinho para falar com a gente, tirar essas dúvidas. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Emanuel, pelo convite. Fico muito feliz e lisonjeada de estar aqui no Abananados. Foi com grande satisfação e espero que tenha sido muito enriquecedor. Foi sim, viu? E vamos nos despedir do pessoal naquela câmera geral. Pessoal, esse é o episódio 116. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau!